Para calcular essa área, vamos observar. São duas curvas infinitas. A reta y igual a 2x e a curva 0,1x ao cubo, uma curva infinita também, né? Mais infinito, menos infinito. Esses dois ramos são simétricos em relação à origem 0, 0. Essas duas regiões têm a mesma área. Então eu posso calcular a área de uma e multiplicar por 2. Essas duas curvas, elas têm 3 pontos comuns. A origem 0, 0. Esse ponto tem aqui um x, aqui um y. E esse ponto, aqui um x, aqui um y. Para calcular a área, eu preciso desse ponto, descendo aqui na vertical, preciso desse valor de x. Por quê? Porque quando calcular a integral da reta, no intervalo de 0 até esse valor de x aqui, nós vamos ter a área desse triângulo todo, incluindo essa área branca. Ó, hipotenusa, um cateto, o outro cateto. Nós vamos ter a área desse triângulo. Quando calcular a integral dessa curva, 0,1x ao cubo, nós vamos ter a área abaixo da curva, ou seja, a parte branca. Então, da área do triângulo, tirou essa área branca, aqui embaixo, vai dar o quê? Vai dar essa área aqui. Então, nós vamos subtrair. Aí a gente já pode fazer direto assim, ó, a integral da função 2x menos a integral de 0,1x ao cubo. Essa toda menos essa. Essa menos essa. Qual é o intervalo de integração? 0. E aqui? Precisamos determinar que valor é esse. Como é que nós vamos determinar esse valor? Veja que nesse ponto, esse ponto é comum às duas, a reta e a curva. As duas curvas, né? É ponto comum. É o mesmo x, o mesmo y. Aqui é a mesma coisa, 0, 0. É um ponto comum das duas. Aqui é outro ponto comum das duas. O x e o y. Então, como são pontos comuns, o x é o mesmo, o y é o mesmo. Para as duas, tanto para a reta quanto para a curva. É o mesmo x, é o mesmo y. Se é o mesmo y, se o y de uma é igual ao y da outra, eu vou igualar y com y. Ou seja, 2x é igual a 0,1x ao cubo. Beleza? É assim que a gente determina pontos comuns de duas curvas, igualando as equações y igual a y. Então, 0,1x ao cubo é igual a x ou melhor, é igual a 2x. Equação, né? Passo 2x para o primeiro membro, nós vamos ter 0,1x ao cubo menos 2x igual a 0. Equação em que o x é comum. Então, coloca x em evidência e faz a divisão. 0,1x ao cubo dividido por x dá 0,1x ao quadrado, não é? 3 menos 1, 2. Menos 2x dividido por x dá 2, igual a 0. Agora você tem um produto com dois fatores. Esse é um fator, esse é outro fator. Para que o produto de dois fatores dê 0, um fator é 0 ou o outro fator é 0. Então, um valor de x é 0, que é a origem lá, 0, 0.
E aqui também tem que ser igual a zero, ou seja, nós vamos igualar essa diferença a zero. Então vai ficar assim, 0,1x ao quadrado e menos 2 igual a zero, ou seja, igual a 2. Passa o 2 para o segundo membro, não é? O x ao quadrado, então, vai ser o quê? Vai ser 2 dividido por 1/10. 1/10 está multiplicando, vem para o segundo membro, dividindo, não é? O que é dividir por 1/10? É multiplicar por 10, não são operações inversas? Dividir por 1/10 é multiplicar por 10. Então, o x ao quadrado é quanto? O x ao quadrado é 2 vezes 10 é 20. O x, então, é o quê? Mais ou menos a raiz quadrada de 20. O 20 é 4 vezes 5. Raiz de 4 é 2. E o 5 fica na raiz. 2 raiz de 5. Então, estão aqui dois valores de x, que são esses aqui, ó. Aqui é o menos 2 raiz quadrada de 5. Aqui é 0. E aqui é o mais 2 raiz quadrada de 5. São os valores de x. Então, nós já temos o intervalo de integração. O intervalo de integração vai de 0 a 2 raiz de 5. Beleza? Então, vai ser a integral de 2x, a que está acima, menos a integral da que está abaixo. No intervalo de 0 a 2 raiz de 5. Vamos fazer isso então aí, ó. Então, aquela área é igual a integral de 0 a 2 raiz quadrada de 5 de quê? De 2x menos 0,1x ao cubo dx. Agora, calcular essa integral. Lembrando que a integral de uma soma é a soma das integrais. Ou seja, eu posso calcular a integral de 2x, tanto. Depois calcular a integral de 0,1x3 separadamente. Beleza? Então, vamos lá. Vou calcular de... Quando você for substituir por zero, vai dar zero, né? Então, vamos lá. Integral de 2x. Integral de 2x. Eu não vou colocar o 2 para fora não, tá? Pode colocar, né? É constante. Então, vai ficar, a integral de 2x é 2x elevado ao quadrado sobre 2. Porque o expoente aqui é 1. Soma 1 ao expoente 2, divide pelo expoente. Aqui eu já posso cancelar. Menos 0,1x ao cubo. Isso aí vai dar 0,1x à quarta sobre 4. Soma 1 ao expoente e divide pelo expoente. Isso no intervalo de 0 até 2 raiz quadrada de 5. Pelo teorema fundamental do cálculo, é o f de b menos o f de a. Substitui 2 raiz de 5 primeiro. Então, isso vai ficar 2 raiz de 5 ao quadrado. Você viu que 2 raiz quadrada de 20 dá 2 raiz de 5. Então, se eu levar isso aqui ao quadrado, vai dar quanto? Vai dar 20, né? 2 raiz de 5 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4 vezes 5, vai dar 20. Menos 0,1 vezes o quê? X à quarta. Ora, se esse valor ao quadrado deu 20, elevado ao quadrado de novo vai dar 400. Concorda? Dividido por quanto? Por 4. Menos, agora eu vou substituir o zero. Aqui vai dar zero, aqui vai dar zero. Então, o resultado é apenas isso aí. Ou seja, é 20 menos 400 dividido por 4 dá 100, não é? 100 vezes 1/10. Multiplicar por 1/10 é dividir por 10. Multiplicar 100 por 1/10 é multiplicar por 10. É dividir por 10. 100 dividido por 10 dá 10. Entendeu o que eu falei? Multiplicar um número por 1/10 é dividir esse número por 10. É inverso, 1/10 e 10 dá 10. Então, 20 menos 10 dá 10.
10 unidades ao quadrado, centímetros quadrados, metros quadrados, etc. Quer dizer que a área desse ramo aqui, essa área aqui é 10, mas são duas, então vai dar o quê? A área total igual a 20 unidades de área, 20 unidades ao quadrado. Lá nas opções que eu coloquei na capa do vídeo, corresponde à letra B, 20. Exatamente 20. Beleza? Tá claro então tudo que foi feito? Acredito que esteja, né? Então volta a fita, deixe lá seus comentários, dúvidas, tá? Inscreva-se no canal, por favor. Um abraço do Itamar. Obrigado.